castelo forte é o nosso Deus. Salmo 92, um hino de gratidão a Deus. Diz-nos assim a santa palavra do nosso Senhor. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumento de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras! Os teus pensamentos, que profundos! O inepto não compreende e o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Vamos, meus irmãos, orar mais uma vez. Pai Santo, a Tua palavra já foi lida nesta noite por algumas ocasiões, mas agora, de modo especial, nós ouviremos a Tua voz por meio da exposição pública da palavra do Senhor. E para isto, Pai Santo, nós precisamos que o Teu Santo Espírito possa atuar em nós, em mim, a fim de que as minhas palavras sejam adequadas a cada um dos meus irmãos, a cada necessidade específica, a cada coração específico, bem como também de todos os corações aqui presentes, aqueles também que nos acompanham pelo nosso YouTube, que o Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, possa abrir os nossos entendimentos, abrir os nossos corações, para percebermos a grandeza da Tua palavra e o modo como ela deve ser ouvida, bem como também praticada. Que o Senhor, por Tua graça, nesta noite, nos alimente, Senhor. É o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um dos maiores desafios da vida cristã é viver como cristão. E talvez, mais do que viver como cristão, é saber como viver como cristão. Porque uma coisa é nós termos a convicção de que o cristão tem uma maneira específica de viver, um comportamento, um testemunho, como nós costumamos chamar. Outra coisa é nós sabermos com clareza aquilo que devemos fazer ao longo dos nossos dias, tanto individualmente quanto como igreja do Senhor. Os salmos, quase todos eles, foram escritos por pessoas, por irmãos nossos, que tinham experiências profundas com Deus, experiências de alma, muitas vezes de angústias, muitas vezes de depressão, muitas vezes de ansiedades, às vezes de perseguições públicas, quase sempre questões relacionadas ao modo como Deus interferia na história daquela pessoa e a maneira como esta interferência deveria ser interpretada pelo crente. Portanto, ao ler os Salmos, nós podemos ver com muita clareza o modo como os crentes piedosos devem se relacionar com o Senhor. Esse salmo especificamente,
Salmo 92, foi um salmo escrito para o dia de adoração a Deus, o dia do culto público, o dia quando o povo se reunia na presença do grande Senhor Yahvé, o Deus da aliança, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que preserva o seu povo a fim de adorá-lo. E embora, meus irmãos, esta inscrição, este título que os irmãos podem ver nas suas Bíblias, não esteja no original, não é, portanto, inspirado, é apenas um título colocado pelos editores do texto bíblico, ele indica com certa clareza e verdade o motivo deste salmo. Está escrito hino de gratidão a Deus, salmo, cântico para o dia de sábado. Portanto, é uma declaração de amor e especialmente de gratidão ao Senhor, de louvor ao Senhor. E nós sabemos, pela palavra de Deus, que todas as vezes que o povo do Senhor se reúne para agradecer a Deus e para louvá-lo, duas coisas são consideradas. Primeiramente, o ser de Deus, aquelas qualidades, aqueles atributos, aquelas características que só pertencem a Deus perfeitamente. E também as coisas que Deus faz, que a nossa teologia chama de atos da providência. São ações de Deus, são modos de Deus se manifestar, agindo aqui e ali, dirigindo a nossa história. Portanto, os irmãos verão neste salmo estas duas características: o crente piedoso, adorando, louvando e sendo grato ao Senhor por aquilo que Ele é, por características que são próprias, específicas, essenciais de Deus, bem como também pelas coisas que Deus, ou as obras que Deus faz na vida deste crente. Vejamos, meus irmãos, portanto, algumas destas qualificações, dessas características que são aqui apresentadas pelo salmista como motivos de agradecimento, de louvor a Deus, por meio de um coração piedoso, crente e que ama ao Senhor. O texto começa anunciando o prazer que todo crente piedoso tem de agradecer ao Senhor, de louvar a Deus, de ser grato por quem Deus é e por aquilo que Ele faz. O texto diz: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Aqui, meus irmãos, neste primeiro versículo, nós temos uma maneira muito interessante de o salmista se dirigir a Deus. A expressão "ó Altíssimo", como aparece aqui, era uma expressão cuja raiz era utilizada para adoração a deuses pagãos, especialmente ao deus Baal, que, como os irmãos sabem, era uma divindade pagã muito adorada no Antigo Testamento pelos povos que eram povos que quase sempre escravizavam o povo de Israel. E Baal era chamado de o Altíssimo, o Grande, o Magnífico. No entanto, nós sabemos que o verdadeiro Deus não é Baal, é o Deus da aliança, o Yahvé, o Senhor, como está escrito aí, logo na primeira linha deste salmo. E o nosso Senhor designou no mandamento que o seu nome deveria ser adorado de maneira exclusiva. Os irmãos se lembram que os 3 primeiros mandamentos tratam exatamente do modo exclusivo como Deus requer a adoração. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de esculturas a fim de adorá-las. E nunca utilize o meu nome de maneira indevida. A Bíblia trata, portanto, o nome de Deus como algo especial. O nome do nosso Senhor não é apenas uma referência à escrita, à grafia do nome, como chamamos Deus. Mas, ao se referir a nome do Senhor, nós estamos
resumindo todas as características presentes no ser de Deus, todas as suas perfeições. Nós veremos, quando estudarmos este mandamento de jamais tomar o nome do Senhor, teu Deus, em vão, que uma das proibições é exatamente desconhecer, desonrar, ou, quem sabe, ignorar os atributos e as perfeições do Senhor. Então, quando o salmista diz que é bom agradecer ao Senhor pelo louvor ao seu nome, ele está querendo dizer que os crentes piedosos, eles se direcionam para a igreja, para o local de adoração, a fim, em primeiro lugar, de reconhecer o Senhor como o único Deus digno de toda adoração. O que significa dizer que quando a igreja do Senhor se reúne, meus irmãos, como nós estamos aqui nesta noite, nós estamos aqui com o objetivo de reconhecermos cada uma das perfeições do nosso Senhor. O Senhor é reto, é justo, é santo, é bondoso, é misericordioso e tantas outras perfeições. O Senhor é amor, o Senhor é justiça. Estas perfeições, portanto, devem ser objeto de nossa adoração. E os crentes devem, a cada dia, reconhecer mais e mais que estas perfeições do Senhor são as razões pelas quais nós devemos adorá-lo. E, meus irmãos, quando o salmista, então, faz esse contraste entre o Deus todo-perfeito, todo-poderoso, em relação aos deuses pagãos, como Baal, por exemplo, o salmista está querendo dizer que o nome do nosso Senhor, ele é absolutamente incomparável. A dignidade do nosso Deus, as perfeições do nosso Senhor, do Deus da aliança, não podem jamais ser comparadas com qualquer outro Deus. Não terás outros deuses diante de mim. O crente piedoso, portanto, reconhecendo isto, adora o nome do Senhor e somente este nome. Uma outra atitude do crente piedoso é anunciar as virtudes, as qualidades, as perfeições do Senhor de vários modos. Os versículos 2 e 3 nos mostram isso. Anunciar de manhã a tua misericórdia, durante as noites a tua fidelidade, com instrumento de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. O crente piedoso, meus irmãos, ele é sempre uma fiel testemunha do nome do Senhor. O cristão verdadeiro, genuíno, ele nunca esconde a sua identidade. Por onde ele vai, ele anuncia o nome do Senhor. Em todas as suas relações, ele marca a presença do nome de Deus. Ele não se esconde atrás, quem sabe, da sua própria vergonha, da sua própria indignidade, mas, ao contrário disso, ele expõe no seu próprio rosto, como Moisés, que teve a glória do Senhor brilhando em seu rosto, a glória do Senhor. E então o crente, ele não apenas se reúne na comunidade cristã para adorar as perfeições de Deus, para cantar louvores ao nome do Senhor, mas ele também agora, reunido em comunidade, ele se dispõe a proclamar, a anunciar, a pregar as virtudes do Senhor em todo o tempo. Nós sabemos, eu disse isso hoje pela manhã, que geralmente estas referências à manhã e tarde significam modos de perseverança, de frequência, de continuidade. Por isso, não que o salmista esteja dizendo ou partindo o dia em duas partes, como se nós tivéssemos que anunciar apenas pela manhã e à noite. Mas o que o salmista quer dizer ou quer representar com esses dois períodos do dia é que a vida do cristão é uma vida de contínuo anúncio do Senhor. É uma vida que 24 horas prega as dignidades das virtudes do nosso Deus.
anuncia pela manhã a tua misericórdia. A misericórdia do Senhor, meus irmãos, é aquela característica de Deus de não nos dar aquilo que merecemos. Nós, como pecadores, merecíamos o inferno, merecíamos a condenação, mas o profeta, em suas lamentações, disse que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, e isto é a causa de nós não sermos consumidos. Por isso, todas as manhãs, nós deveríamos de fato nos lembrar de que aquilo que merecemos, ou seja, a condenação em razão dos nossos pecados, nos foi retirado pela misericórdia do nosso Deus. O Senhor que nos ama, nos protege de nós mesmos e de nos conduzir para o inferno. Durante as noites, nós devemos nos lembrar da fidelidade do Senhor. E a fidelidade do Senhor não é para conosco, é para com Ele próprio, com a sua palavra, com o seu plano. O Senhor, meus amados irmãos, em sua fidelidade, resolveu escolher um povo para si. E Ele disse e prometeu que esse povo escolhido seria por Ele protegido até o fim. E o nosso Senhor Jesus Cristo disse que todos aqueles que viessem a Ele, dados pelo Pai, de maneira nenhuma, Ele lançaria fora. Portanto, meus irmãos, ao findar do dia, o crente piedoso que proclamou e que anunciou a misericórdia do Senhor durante todo o seu dia, deveria agora se lembrar de que o Senhor não o mandou para a condenação e para o inferno, mas, ao contrário, o Senhor da aliança, o Yahvé, o mais poderoso de todos os deuses, maior do que todos, cujo nome é maior do que todos os nomes, é aquele que protegeu durante todo o dia aquele crente, que o guiou, que o sustentou, que o manteve firme e que o fez perseverar. E por isso, este crente se rejubila, exulta de alegria. Ele agora canta com alegres cantos de livramento. Ele agora, com alegria no coração, ele ora ao Senhor, agradecendo, porque o Senhor, meus irmãos, não obstante as nossas lutas diárias, não obstante os nossos problemas, as dificuldades que nós enfrentamos, Ele é o Deus que enche o nosso coração de alegria. Vejam o que está no versículo 4. Pois, a partícula pois, meus irmãos, é uma partícula explicativa. Em outras palavras, o salmista quer dizer a razão pela qual estas coisas aconteceram. Por que ele pode render graças ao Senhor, cantar louvores, proclamar a misericórdia, exaltar a fidelidade? Por quê? Versículo 4 nos explica: porque o Senhor da aliança me alegraste com os teus feitos. Meus irmãos, tudo aquilo que Deus faz por nós deve ser motivo de alegria constante em nossos corações. Eu disse hoje pela manhã que a murmuração é um grave pecado que muitas vezes nos cerca. Murmurar é registrar diante de Deus a nossa ingratidão, é desconhecer, reclamar de Deus daquilo que Ele tem feito. Mas a Bíblia diz que nós não devemos ser murmuradores, que nós não devemos nos queixar. O salmista, em outro lugar, disse que se tivéssemos de queixar de alguma coisa, nós deveríamos nos queixar dos nossos pecados, porque são os nossos pecados que nos afastam de Deus, são eles que criam separações entre nós e Deus, como disse o profeta Isaías. São os nossos pecados que adoecem os nossos ossos, como disse Davi no Salmo 51. Portanto, se tivermos que queixar, queixemo-nos dos nossos pecados, mas não de Deus, porque Deus é perfeito em tudo o que faz, e Deus nos dá alegria.
O salmista é capaz de render graças ao Senhor, cantar louvores ao nome do Senhor, porque Deus preenche o seu coração de alegria. Uma alegria, meus irmãos, que não é passageira. Ela não é movida por circunstâncias temporais, mas ela é algo que continuamente se faz presente no coração, porque significa exaltar a salvação do Senhor. Observem, o salmista diz no versículo 4, me alegraste com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Nós aprendemos pela nossa teologia que a palavra obras significa tudo aquilo que Deus faz como os seus atos de providência. O que é a providência de Deus? É a forma de Deus cuidar de todas as coisas. É a maneira de Deus administrar o universo que Ele criou. Portanto, quando nós falamos obras das tuas mãos, nós não estamos apenas nos referindo à criação, porque ali Deus, de fato, criou com suas próprias mãos todas as coisas. Mas nós estamos indo além. Nós estamos aqui exaltando o Senhor por todos os atos contínuos na vida da sua criação. E a palavra nos diz, meus irmãos, que um pardal não cairá, se Deus assim não determinar. A palavra diz que nem mesmo os fios de cabelo de nossa cabeça passam despercebidos ao poder de governo do Senhor. Ele não apenas sabe todas as coisas, mas Ele determinou todas as coisas e Ele dirige todas as coisas. Os atos da providência do Senhor, portanto, são a maneira muito sábia com que Deus dirige, governa e dispõe todas as suas criaturas para o benefício da sua própria glória. Isto deveria, meus amados irmãos, alegrar os nossos corações. Quando você sabe que Deus dirige a sua vida, quando você reconhece Deus como seu Senhor, e quando você percebe que os mínimos detalhes da sua vida são dirigidos por Deus, isto deve ser motivo suficiente para você se alegrar durante a noite, lembrando-se da fidelidade do Senhor, que prometeu guardar todos aqueles que Ele recebeu para si. É isto que o salmista está fazendo. E no versículo 5, ele então, meus amados, exalta os feitos do Senhor e a maneira muito sábia com que Deus decretou todas as coisas. Ele diz, quão grandes, Senhor, são as tuas obras. Os teus pensamentos, que profundos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, extasiado, emocionado, pela grandeza do plano de salvação, expondo ali o mistério de Deus ter chamado pecadores para compor o seu povo, o mistério de Deus ter dado graça àqueles que mereciam o inferno. O apóstolo diz, ó, profundidade da riqueza, tanto do conhecimento, quanto da sabedoria do Senhor, quão insondáveis são os teus pensamentos, inescrutáveis os teus juízos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem pode entender o nosso Deus? E aqui o salmista, irmãos, antecipando esta exclamação do apóstolo, faz exatamente a mesma coisa em poucas palavras. Os teus pensamentos, que profundos! Qual de nós, amados irmãos, pode entender o plano do Senhor? Nós não somos capazes de entender os planos de Deus. Nós não somos capazes de entender os pensamentos do Senhor. E por isso o profeta Isaías disse que os caminhos de Deus são muito mais amplos do que os nossos caminhos.
Os pensamentos de Deus são muito maiores do que os nossos pensamentos. Nós não passamos de cacos em meio aos cacos na presença do Criador. Não somos nada na presença de Deus, porque Ele é todo-poderoso. Por isso, irmãos, devemos nos aquietar, devemos descansar na providência de Deus, não devemos andar atribulados, preocupados, angustiados, não devemos temer o mal, não devemos temer as perseguições, não devemos nos inquietar com as coisas deste mundo, porque o nosso Senhor nos diz que nós deveríamos reconhecer que Ele é o nosso Deus. O Salmo 46, o salmista também diz essa verdade, quando ele exclama dizendo que o Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza, a quem temerei? O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. E ele diz então, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, o Deus de Jacó está convosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco, e ali é uma referência ao Emanuel. A raiz que é utilizada ali naquele verso é a mesma raiz que depois é utilizada no Novo Testamento para a referência a Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. Na expressão, o Deus de Jacó está conosco, é a mesma raiz da expressão Emanuel. Portanto, desde o Antigo Testamento, aqueles irmãos nossos sabiam que o Senhor estava com eles, presente com eles, o Deus presente. E por esta razão, mesmo sem entenderem os planos do Senhor em sua completude, eles descansavam no Senhor e na força do seu poder. Eles não se inquietavam com as possíveis afrontas, eles não se apavoravam com as perseguições. E isto fica muito claro na sequência do texto. As pessoas que vivem atribuladas com perseguições, que temem o futuro, que andam angustiadas, ansiosas, são pessoas, meus amados irmãos, que revelam, no fundo, certa incredulidade. Às vezes, dependendo do grau destas preocupações, esta pessoa é considerada até mesmo como uma pessoa inepta, ou seja, ela não é apta, ela se torna uma insensata, aquilo que a Bíblia chama de tolo. Veja o que dizem os versículos 6 e 7. O salmista diz, o inepto não compreende, e o estulto não percebe isto. E agora ele vai dizer o que é. Ainda que os ímpios brotam como a erva, e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Muitas vezes, amados irmãos, nós vivemos num mundo e tememos a ação de Satanás, o aumento do pecado, o crescimento da impiedade, e nós ficamos muitas vezes apavorados. Ficamos às vezes com medo. Mas as coisas mudaram, o mundo está diferente, há muito pecado, há muita impureza. É claro, meus amados irmãos, que estas coisas entristecem o nosso coração. Mas é preciso separar a tristeza do coração em razão de vermos as pessoas pecando contra Deus e o temor destas coisas, o medo de que estas coisas passem do limite, ou, de certo modo, que Deus perca o controle sobre estas coisas. O salmista está nos dizendo que quem pensa dessa forma, ou seja, que acha que Deus não está olhando para a impiedade, que Deus não punirá com justiça severa os iníquos, os ímpios. O salmista diz que essas pessoas chegam a ser ignorantes, estultas, tolas.
porque elas não compreendem os planos de Deus, e elas veem o pecado se avolumar, os ímpios brotarem como a erva, aumentarem, o pecado aumentar, florescer aqueles que praticam iniquidade, e se esquecem de que há um justo juiz assentado no trono, e ele julgará o mundo com justiça e equidade. E todos aqueles que rejeitam esta soberania, que viram as costas para o Senhor, serão severamente punidos. O salmista está nos lembrando, portanto, do caráter do nosso Deus. No versículo 8 ele diz: Tu, porém, Senhor. Observem a partícula porém, que é exatamente uma partícula que mostra uma ideia contrária. Tu, porém, enquanto os ímpios estão se avolumando, o pecado crescendo, e os tolos, os ignorantes, pensando que Deus se esqueceu destas coisas, ou que não está vendo isto, o salmista diz, ao contrário, Deus, o Senhor Todo-Poderoso, é o Altíssimo para sempre, eternamente. O nosso Deus está sentado no alto e sublime trono, de onde Ele governa cada detalhe da vida humana. E nada, meus amados irmãos, do que acontece foge ao controle e ao decreto do nosso Deus. O salmista sabia desta verdade. E por isso, ele agora diz o que acontecerá com estes ímpios que rejeitam a soberania do Senhor. O versículo 9. Eis que os teus inimigos, Senhor, e ele repete, eis que os teus inimigos, quando o hebraico, que é a língua em que o Antigo Testamento foi escrita, repete termos, a ideia é enfatizar, é jogar luz. É como se os irmãos estivessem olhando e agora o versículo está piscando para chamar a atenção. A frase é repetida 2 vezes, portanto, o autor quer que nós olhemos, porque é importante o que ele está dizendo, ele está enfatizando, sublinhando, como uma caneta marca-texto, porque ele quer dizer aqui que, muito embora talvez alguns sejam tentados pela sua ignorância espiritual a pensarem que Deus se esqueceu das coisas que acontecem no mundo, que Deus se esqueceu dos ímpios, da impiedade, da ignorância, do volume de pecados, ele está querendo dizer que estes inimigos do Senhor, eles perecerão. E o verbo utilizado aqui, meus irmãos, para perecer, é um verbo muito forte no original. Significa extinção. Não que eles sumirão, evaporarão, mas aqui a ideia é de que eles serão destruídos eternamente. Nada restará de força neles para que eles possam pensar em ressurgir e, quem sabe, iniciar uma nova rebelião. Os ímpios serão absolutamente punidos com uma severidade nunca antes vista, de modo que eles não poderão jamais retornar a um estado de rebeldia contra Deus, porque eles serão dispersos, diz o versículo 9, a última parte, todos os que praticam a iniquidade. Portanto, meus amados irmãos, o crente piedoso, aquele que reconhece as qualidades do Senhor, aquele que sabe que Deus é misericordioso, que Deus é fiel aos seus planos, aquele que consegue perceber o poder de Deus na atuação nos mínimos detalhes, sabe que Deus não perdeu o controle da história. E assim como ele respondeu ao profeta Abacuque, que perguntou ao Senhor, mas Senhor, os ímpios estão crescendo, a impiedade está aumentando, o Senhor está usando uma nação
mais ímpia do que a nossa própria nação para nos castigar. E Deus, então, ao final, responde a Abacuque, dizendo: Abacuque, ainda que tudo pareça errado, que não haja gado no curral, ainda que a figueira não dê o seu fruto, ainda que a oliveira murche, você deve se alegrar em mim. Esta foi a verdade que o próprio profeta exultou ao final do seu livro. Eu me exultarei na tua salvação. Porque ele sabia, meus irmãos, que se tudo corresse diferentemente dos seus planos, Deus é quem estava no controle. E Deus manteria o profeta e o seu povo escolhido com a sua proteção, a partir do seu poder. Mas, meus irmãos, como vivem os crentes piedosos que louvam ao Senhor pelas obras das suas mãos? Os versículos 10 até o final, versículo 15, apresentam aqui características muito claras acerca do modo como o verdadeiro crente vive neste mundo. Vejamos. Porém, mais uma vez, o salmista contrasta os inimigos do Senhor com aqueles que são amigos do Senhor, que são os verdadeiros crentes. Porém, tu exaltas o meu poder. O salmista está reconhecendo que Deus agora faz com que este crente piedoso, ele se torne poderoso. Mas observem que não é um poder autônomo, não é algo que o próprio salmista produziu. Quem exalta o poder do crente é Deus. Tu exaltas o meu poder. Tudo aquilo que recebemos do Senhor, meus irmãos, vem do Senhor. Não somos nós quem produzimos. Este poder é comparado ao poder do boi selvagem. Esta imagem é uma imagem antiga. Alguns estudiosos dizem que este animal já foi, inclusive, extinto. Ele era um tipo, uma espécie de boi, de touro, que alguns denominam como auroque. Era uma espécie de um boi bastante bravo, cujos chifres eram bem fortes e longos, e ele era capaz de atingir muitos outros animais, inclusive maiores do que ele. Vivia em pequenos bandos, mas era muito poderoso. Portanto, o salmista compara o poder que os crentes têm a este boi, a este touro, que era capaz de destruir os seus inimigos, que era capaz de resistir às tentações, resistir aos ataques. Também o salmista diz que Deus nos torna poderosos porque Ele derrama sobre nós o óleo fresco. Derramas sobre mim o óleo fresco. Aqui, meus irmãos, é uma referência do Antigo Testamento à unção do Espírito Santo. A expressão óleo fresco significa a ação do Espírito sobre o crente. Então, observe, o poder que é dado por Deus ao crente não é um poder autônomo, para que esse crente possa utilizá-lo como ele bem quiser. O poder dado por Deus ao crente é um poder de fato superpoderoso, mas sob domínio do Espírito Santo. Ou seja, nós agimos não com a nossa carne, não com o nosso impulso, mas sob o poder do Espírito. E isto faz toda a diferença. Por isso, o salmista agora diz que, ungido pelo poder do Espírito, tendo este poder que vem do Senhor,
ele é capaz de compreender os planos de Deus e é capaz de produzir, de viver como Deus quer neste mundo. No versículo 11 diz: os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam. Nós poderíamos pensar, como alguém pode estar alegre ao ver inimigos se aproximando e o cercando? Imaginem um animal muito poderoso que está sendo cercado por outros que estão em maior quantidade, mas muito mais fracos do que ele. É como se aquele animal pudesse sorrir ironicamente, como quem diz: podem vir. E aguardando apenas para agir e exterminar com todos aqueles. A ideia é esta: o crente olha para este mundo, vê os ataques contra a igreja, e ele se lembra da promessa do Senhor, de que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. O crente olha para esse mundo e ele sabe que o poder da igreja é muito maior do que o poder do inferno. Porque o poder da igreja é um poder derivado do Rei do universo, que é dono não somente da igreja, mas de todo o mundo. E por isso os crentes repousam, porque sabem que o seu Senhor é maior do que tudo. Os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O crente não se importa com as perseguições, porque ele sabe que Deus vencerá. Meus irmãos, a vida cristã é uma vida que precisa ser vivida dando frutos. Aquele cristão que é apático espiritualmente, aquele cristão que não testemunha acerca da obra de Deus em suas vidas, em sua vida, aquele cristão que não convive com o povo de Deus com alegria, com disposição de coração, ele precisa questionar seriamente a sua conversão. O salmista aqui diz que o verdadeiro crente, a quem ele chama de justo, que são todos aqueles que são justificados por Jesus Cristo, aqueles que são salvos dos seus pecados por obra do Senhor, o salmista diz que eles florescem. E ele usa duas árvores para ilustrar como este crente floresce: a palmeira e o cedro. Estas duas árvores, elas têm características muito específicas. A palmeira, ela resistia aos ventos, ela era perseverante, ela crescia rápido e era bastante resistente. O cedro, ele tinha raízes profundas. É uma árvore que se torna grande e bastante larga. Às vezes chega até a 40 metros de altura. E alguns chegam a medir 5 ou 6 metros de diâmetro. Alguns homens teriam que se reunir para abraçá-la. Mas aqui, o salmista então diz que este justo, este crente, ele é resistente, ele é profundo, ele então resiste às investidas do maligno, às perseguições, porque ele está plantado, ele está fixado, versículo 13, na casa do Senhor. E nós sabemos que casa do Senhor, no Antigo Testamento, representa o lugar onde Deus se fazia presente e se revelava ao povo. Fosse no tabernáculo, fosse no templo. Hoje nós sabemos que casa do Senhor é a igreja, não o edifício, não o prédio, mas o povo, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor.
É por isso que o movimento dos desigrejados é um movimento antibíblico. É um movimento que contraria as Escrituras. Ninguém pode dizer, eu sou crente e vivo sem a igreja. Porque é exatamente na igreja, no meio do povo de Deus, que os crentes se tornam belos, perseverantes, profundos em sua fé, porque é aqui que Deus nos fala, nos ensina, e é aqui que nós exercitamos todas as virtudes que nos são dadas pelo Espírito. É aqui que nós nos alimentamos pela palavra, nos alimentamos pela ceia do Senhor. É aqui onde nós percebemos com maior clareza o amor de Deus que salva pecadores, a misericórdia do Senhor que não nos manda para o inferno, a graça do Senhor que se renova constantemente. Por isso, os crentes estão plantados, fixados na casa do Senhor. Estes florescerão, diz o texto do versículo 13, nos átrios do nosso Deus. O átrio era aquela parte interna do templo, em que depois de passar pelo portão e de passar pelo pátio, ele então entrava na presença. Significa, portanto, uma intimidade. É o lugar onde Deus está sendo mais claramente mostrado, evidenciado. Quanto mais, portanto, nós nos tornamos fixados ao corpo de Cristo, quanto mais nós nos tornamos amigos do povo de Deus, mais nós nos florescemos, meus irmãos, nos tornamos resistentes, nos tornamos belos, nos tornamos fixos contra todas essas possíveis perseguições, quer sejam das tentações, quer sejam das perseguições físicas, ou qualquer outro tipo de tribulação que possamos enfrentar. E, meus irmãos, à medida que nós vivemos e convivemos ao longo dos nossos dias, nós nos tornamos cada vez mais robustos na fé. O versículo 14 diz que na velhice, e nessa época, os irmãos dessa época viviam em torno de 80 a 120 anos, essa era a faixa etária que era considerada velhice aqui nessa época. Portanto, na velhice, diz o texto, esses irmãos, esses justos, ainda darão frutos. Meus irmãos, quando nós vivemos uma juventude, uma fase adulta, na presença do Senhor, nos átrios do Senhor, na casa do Senhor, nós nos tornamos idosos, vigorosos, cheios de seiva e verdor, cheio de coisas boas do Espírito para oferecer às pessoas. Aqueles nossos irmãos que estão mais velhinhos e que talvez se queixam de suas vidas e que, quem sabe, talvez murmurem acerca de situações, talvez precisem se lembrar daquilo que Deus fez por eles na juventude, na fase adulta. Porque o que o salmista está dizendo é que quando nós vivemos estas fases primeiras da vida, na presença do Senhor, quando chega a velhice, nós não nos tornaremos murmuradores, mas ao contrário disso, nós seremos pessoas cheias do Espírito Santo para oferecer alimento, seiva, e oferecer brilho, esplendor, verdor para aqueles que estão ao nosso redor. São aqueles nossos irmãos que podem nos ensinar, porque eles estão cheios do Espírito Santo, experimentaram toda uma vida na presença do Senhor, e por isso podem, meus irmãos, como diz o último versículo, anunciar que o Senhor é reto. Esses irmãos que experimentaram a presença de Deus ao longo das suas vidas, eles podem testemunhar na velhice
que o nosso Deus não muda. Ele é reto em seus caminhos. O que ele prometeu, ele cumprirá. E o salmista então encerra dizendo: Ele, o Senhor, é a minha rocha, e nele não há injustiça. Os crentes sabem a razão pela qual devem louvar o nome do Senhor. Pela sua misericórdia e pela sua fidelidade aos seus planos. Os crentes sabem que o nosso Deus não vai nos desamparar, ainda que os montes se transtornem, as águas se tumultuem no meio dos mares, o Senhor estará conosco. Ainda que andemos no vale escuro como a própria morte, a bondade e a misericórdia do Senhor nos perseguirão todos os dias da nossa vida. Esta é a certeza do salmista, e esta é a razão por que devemos louvar ao Senhor, e este é o modo, irmãos, como devemos viver. Que Deus nos ajude, por sua graça, a vivermos uma vida plena, alegre, cheia de esperança, cheia de gratidão a esse Deus que não muda, que é perfeito em seus atributos e que deve ser a razão da nossa esperança e do nosso louvor. Que Ele mesmo nos abençoe.